o discipulado e o discipulador. Observe que não é o mensageiro que decide sobre quem ouvirá e quem não ouvirá. Exclusivamente Deus conhece os que são dignos. Esses, pois, ouvirão a palavra tal qual é anunciada pelos discípulos. Aí, porém, daquela cidade e daquela casa que não receberam o mensageiro de Jesus, haverá um juízo terrível. Sodoma e Gomorra, as cidades da lascívia, que é a respeito à sensualidade. Isso aí nós vamos observar em Mateus 10, de 5 a 6. Mateus 10, de 5 a 6 diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidades alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, a ideia de Jesus no início do discipulado que ele estava fazendo com os seus discípulos, ali era um discipulado onde tinha alguém discipulando e também alguém sendo discipulado. Então, por isso que é o discipulado e o discipulador. Então, a ideia aqui desse discipulador, que era o próprio Jesus, ele mostrou para os seus discípulos onde é que eles teriam que ir. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então, a ideia é que o discipulado, tá, ele vai estar sempre nos mostrando que esse discipulador, ele tem que ter uma capacidade de mostrar também aos seus discípulos aquilo que ele irá fazer. Uma das maiores dificuldades que a gente vê nessa matéria a respeito do discipulado e discipulador e o discípulo, é que muitas das vezes o discipulador ele vai falando, e o discípulo fica lá na dele, só aprendendo. O discipulador vai falando, e o discípulo fica lá só aprendendo. Só que o discipulador nem sempre dá diretrizes para que o discípulo possa desenvolver ali uma vida discipular com outras pessoas. Então Jesus, eu achei isso fantástico. O que Jesus fez? Ele já montou uma diretriz para os seus discípulos. O negócio é o seguinte: vocês vão, tá? Conseguir, não se dirija aos gentios, nem entre em cidades algumas dos samaritanos, antes dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Observe que não é o mensageiro que decide sobre quem ouvirá e quem não ouvirá. É exclusivamente Deus que conhece os que são dignos, e esses, pois, ouvirão a palavra, tal qual é anunciada pelos discípulos. Então, essa ideia do discipulador, ele tem que orientar realmente aqueles que são discípulos, o que eles têm que fazer, e até mesmo mostrar para eles onde é que eles vão estar começando a fazer esse trabalho discipular. Nem sempre é fácil, porque às vezes o discipulador fala, como eu falei antes, e o discípulo ouve, ele fala, ele ouve, mas não dá um segmento. Mas Jesus aqui, ele foi assim um discipulador, como é o nosso exemplo, é o discipulador por excelência. Ainda que aqui nós podemos ver uma base teológica, onde Jesus veio para os judeus. Então eles tinham ali já toda uma estratégia. E também quando eu e você vamos fazer um trabalho de ensino do discipulado e ser um discipulador para um discípulo, nós também temos que montar uma estratégia. Tem toda uma estratégia para a palavra de Deus fluir. E sabendo que quem tem exclusividade no discipulado é Deus. É Deus que vai dar todas as diretrizes. É Ele que vai saber quem são os dignos, é Ele que acrescenta. Quem acrescenta as pessoas na igreja de Cristo é Deus, não somos nós. Nós podemos fazer toda a parte de estratégia. Então, o discipulado e o discipulador. Essa aqui é uma ideia do Dietrich Bonhoeffer. Ele vai trazendo isso para nós, essa ideia teológica de Jesus, de início.
vai até assim desenvolver ali quando Jesus está para ascender aos céus. Ele mostra também uma estratégia para o seu discípulo. Ele fala assim, ó, vocês ficam aí agora esperando o Espírito descer em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então tinha uma diretriz. Então nós não podemos ficar somente nessa, eu vou ensinar. E como, é mais ou menos assim, ó, vocês fazem, mas e como que vai ser feito isso? Tem que haver isso, né? Não basta apenas você que está aí aprendendo sobre discipulado, você que está aprendendo e vai ser um discipulador, não basta apenas você falar para a pessoa fazer discípulo, mas também eu e você temos que ensinar essa pessoa como é que ela vai estar fazendo esse discípulo. Tá bom? Interessante, né? Olha só. Não se dirige aos gentios, nem entra em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirige-se às ovelhas perdidas de Israel. Acontece, vou alongar um pouquinho essa parte aqui, tem algumas metodologias de discipulado que as pessoas fazem as estratégias, às vezes, até assim, ó, vamos começar a discipular a cidade, vamos começar pela nossa casa, vamos trabalhar mesmo a nossa casa. Trabalhando a nossa casa, vamos começar a nossa rua, vamos trabalhar mesmo a nossa rua, onde cada um ali começa a discipular a rua. Imagina uma igreja plantada numa comunidade, onde essa igreja tem um membro em cada rua da comunidade. E aí, vamos fazer essa estratégia? Vamos primeiro dar uma prioridade à nossa casa, ali, trabalhar com ela, levar o evangelho ali, orar por aquelas pessoas e começar a trabalhar mesmo uma vida discipular ali naquele lugar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com Jesus. Jesus ele falou assim, ó galera, mais ou menos galera, eu vim para os judeus, então vamos alcançar primeiro os judeus. É claro que aí nós vamos fazer igual Jesus. Eu vim para a minha casa, eu vim para a minha rua, mas a todos quantos o receberem, eu vim para a minha rua, mas eles não estão querendo, né? Mas a prioridade é a minha casa e a minha rua. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A prioridade é uma coisa, mas se aqueles da prioridade não quiserem entrar, vamos para outros, nós não podemos parar. Tá bom? Achei interessante essa análise aqui do Dietrich Bonhoeffer. Tá? Vamos lá agora. Os discípulos não podem nem devem buscar nada contra a palavra de Deus, ou aquém da palavra. Sua missão não consiste na batalha heróica, na imposição fanática de uma grande ideia, de uma boa causa por isso. Permanece somente aí onde permanece a palavra de Deus. O discípulo só pode permanecer onde permanece a palavra de Deus. Sendo esta rejeitada, tá? Aqui ele pega aquela ideia onde Jesus envia os seus discípulos, ele fala assim, ó, entra na casa. A casa que te receber, aí vai estar a paz de Cristo. A paz do Senhor vai estar nessa casa. Tá? Então ele entra nessa ideia deste versículo. Tá? Sendo esta rejeitada, considere-se rejeitado também. Sacodem o pó dos pés em sinal de maldição que sobrevirá sobre este lugar, e que não compartilham a paz, porém, que haviam trazido a este lugar, tornará para eles. Isso é consolo para aqueles servidores da igreja que julgam nada estarem alcançando. Não se exasperem. O que os outros rejeitaram será para você tanto maior. Olha só que interessante. É por isso que nós não temos que parar de discipular, parar de evangelizar. Nós, em outra aula, nós vamos falar sobre evangelismo, sobre a evangelização mesmo de impacto. Tá? Nós não temos que parar, porque nós não temos que parar, nós não temos que achar também que nós vamos ter uma batalha. Quando a gente vence essa batalha, nós somos heróis, tá? E nós não temos que ter uma grande ideia para discipular, não é isso? O processo discipulado ele é orgânico. Ali é claro que tem que ter uma estratégia, tem que ter uma estrutura, mas ele é bem orgânico. Quem traz as pessoas para a casa de Deus é Deus.
através da palavra do próprio Jesus. Tá? Então os discípulos não podem nem devem buscar nada contra a palavra de Deus. Eu e você não podemos fazer uma estratégia e criar uma estrutura fora do padrão da palavra. Se fizer isso, não é discipulado. Discipulado é de acordo com o que Jesus pediu para fazer. Eu vou fazer algumas coisas aí para chamar o povo. Não é assim. Discipulado é simples, é algo bem simples mesmo. Caso você trabalhando e as pessoas rejeitarem Jesus, no sentido da palavra pregada, tá? Não fique triste, prega, vai continuar pregando. Tá? Olha só que o Dietrich Bonhoeffer fala, e também outros autores falam a respeito disso. Não se exaspere, não fique triste, não fique magoado. Nada disso. Sabe de uma coisa? Você está fazendo fazendo o trabalho de um discipulador. Tá? Então a ideia é o seguinte, você que está pregando a palavra, não pare porque não está vindo aquele monte de gente. Você tem que pregar. Alguns não aceitam, alguns desistem, alguns não querem, mas eu e você não podemos parar por causa disso. Tá? E isso, como que falou, isso é um consolo para aqueles servidores da igreja que julgam nada estarem alcançando. Mas essa ideia aqui não é para preguiçoso não, tá? Você que está do outro lado não é para preguiçoso não. Isso aqui é para quem a gente está trabalhando, ralando. Se você está ralando, está trabalhando, está pregando, está falando, está ensinando, e ninguém está convertendo, e ninguém quer obedecer a Jesus, tá? Aí é a pessoa que decide ela mesma a estar não querendo esse Jesus todo-poderoso, tá? No sentido de obedecê-lo. Tá? E aí pode ter certeza que quando fala que nós temos que compartilhar a paz com essas pessoas, e elas não querem a paz, é a paz de Cristo que excede todo entendimento, nós que vamos ficar cheios dessa paz, porque ela volta para nós. Está lá no versículo bíblico.